Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Física com Krause. Comigo aqui, ó, né? Vamos trabalhar hoje o oscilador harmônico simples. E esse oscilador harmônico simples, muitas vezes, é um conteúdo da sua disciplina de física, né? Tanto no ensino médio quanto no ensino superior. Nesse caso, essa aula é para você, alunos do ensino superior, tá certo? Por quê? Porque nesse momento nós vamos utilizar ferramentas matemáticas, né, mais avançadas, como por exemplo, derivadas e integrais. Se você é um aluno do ensino médio e quiser pelo menos dar uma visualizada na aula, fique à vontade, mas lembre-se que muitas das equações aqui você não vai conseguir entender, tá certo? Se conseguir entender, se eu estou subestimando o seu conhecimento e conseguir entender, muito bem, então você está bem encaminhado aí para a área de ciências exatas, tá certo? Muito certo. Bom, olha só, gente, então oscilador harmônico. Então, o que é um oscilador harmônico? O oscilador é aquele elemento, né, que se movimenta em cima de uma mesma trajetória e que oscila em torno de uma posição de equilíbrio. Bom, se ele vai oscilar numa posição de equilíbrio, né, significa que você vai tentar tirá-lo dessa posição de equilíbrio. E no momento que você tentar tirá-lo da posição de equilíbrio, vai haver uma força restauradora querendo que ele retorne para a posição de equilíbrio. Bom, essa força restauradora ela é proporcional à deformação. Nesse caso, se você estiver trabalhando, por exemplo, com um sistema massa-mola, essa força, né, em função da deformação, corresponde a menos K vezes X, onde K é a constante inerente ao material da mola, ou a constante de elasticidade da mola, ou a resistência oferecida à mola à deformação, e o X é o deslocamento do bloco em torno da posição de equilíbrio, ou seja, é a própria deformação sofrida pela mola. Bom, então vamos ver o seguinte, nesse primeiro momento, né, vamos considerar um sistema oscilante, vai ser constituído pelo bloquinho ali, né, tem massa M, e é preso a um anteparo, uma parede ali do lado esquerdo, por uma mola de constante elástica K. Nesse momento eu não vou representar a mola para você, para não ficar muita coisa na sua imagem aí, tá? Então, num primeiro momento, vamos analisar os momentos. Então, num primeiro momento, onde o bloquinho ali se encontra na posição de equilíbrio, o que vai acontecer? Você não tem nenhuma força atuando sobre ele, a aceleração então também é zero, e a velocidade dele é zero, está em uma condição de repouso. Bom, aí você vai fazer o quê? Você vai puxar o bloquinho até o xm. Então, o xm ali seria a amplitude máxima, né? Então, a distância do x igual a zero até o x igual a xm vai ser a amplitude máxima. Nesse momento, vai passar a atuar uma força restauradora, fazendo com que o bloquinho retorne para a posição inicial dele. Então, essa força restauradora, ela corresponde a menos kx, porque ela é contrária à força que o deslocou inicialmente. Você vai ter uma aceleração AM também negativa, e como você está ali segurando o bloquinho, a velocidade dele é zero. Bem, aí você vai soltar o bloco. O que vai acontecer? O bloco vai voltar para x igual a zero. Esse é o terceiro momento. Quando ele passar por x igual a zero, ele vai estar de novo na posição de equilíbrio, então a força vai ser zero, a aceleração vai ser zero, só que ele vai se encontrar ali com uma velocidade máxima. Beleza, por quê? Porque agora ele está passando ali com toda a velocidade que ele acumulou em forma de energia potencial elástica da mola e foi convertida em energia cinética. O que vai acontecer agora? O bloquinho vai voltar passando pela posição de equilíbrio lá para o lado esquerdo. Então agora ele vai lá para aquele ponto onde x vai ser igual a menos xm, né? Então, ou seja, uma amplitude agora na direção negativa. A força, como vai estar fazendo com que ele retorne para a posição de equilíbrio agora, vai ser mais kx. A aceleração vai ser uma aceleração máxima mais am. E como ele parou ali em x igual a xm, a velocidade dele é zero. Então o que fica acontecendo? O bloquinho fica oscilando. Se você está vendo, você vai ver isso, né? O bloco saiu da condição de equilíbrio, foi até uma extremidade, você ficou segurando ele aqui, então a força igual a menos kx, e a aceleração máxima é menos am. Aí você solta o bloco, ele dispara para cá, quando passa pela posição de equilíbrio, ele passa aqui no meio com velocidade máxima, e agora vai para o outro lado, onde você tem x igual a menos xm. E aí ele fica fazendo esse movimento de vai e vem. Tá ok? Muito bem. Bom, em termos de unidade de medida, a força restauradora é uma força, então ela vai ser dada em newton no sistema internacional. O x, que é o deslocamento, vai ser dado em metros, e a constante da mola vai ser dada em newtons por metro.
Bom, a este sistema, a energia associada é conhecida como energia potencial elástica, né? E vai ser obtida a partir daquela equação 1 ali, ó, F de x igual a kx. Vamos ver como. Né? Bom, então você tem que F de x igual a menos kx, você vai lembrar, né, que a energia potencial está associada à força de que maneira? A força é a derivada da energia potencial em relação à posição. Bom, então o que nós podemos fazer? Nós podemos escrever que menos du, é menos a derivada, né? Menos du de x dx é igual a menos kx. Bom, se nós passarmos o dx para o outro lado, então você vai ter que du de x é igual a kx dx. Se você tem diferencial dos dois lados, agora você então vai integrar. E na hora que você integrar, você vai ter integral de du nos limites de u de 0 até u de x, é igual a k, tira o k, né, da integração, porque é uma constante, e integra somente o x dx. O x você vai integrar de 0 até x. Bom, então você vai ter u de x menos u de 0 é igual a k de x2 sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Bom, onde tem zero nós eliminamos, então nós temos que a energia potencial, ou seja, a energia associada à posição nesse caso, é igual a 1 meio de kx2, que corresponde à energia potencial elástica da mola. Bom, mas nós podemos também, né, associar a essa equação à segunda lei de Newton. Né? Então, a segunda lei de Newton nos diz aí que força é igual a massa vezes aceleração, mas sabemos que força é igual a md2x dt2. Então, nós sabemos também que F é igual a menos kx. Logo, se essa força elástica ela é a resultante, essa força elástica é restauradora, né? Ela é a resultante das forças que estão atuando sobre o bloquinho quando ele está retornando para a posição de equilíbrio, então nós vamos dizer que md2x dt2 é igual a menos kx. E aí vamos dar uma ajeitada aí nessas informações. Então você vai ter d2x dt2 é igual a menos k sobre mx. O que nós fizemos? Passamos o m para o outro lado da igualdade. E aí agora nós vamos escrever a equação do movimento harmônico simples. Né? Então vamos igualar a zero. Então nós voltamos aí com menos k sobre mx, então ele vai ficar positivo. E aí teremos que d2x dt2 mais k sobre mx é igual a zero. Bom, só que nós temos um detalhe, nós temos essa equação diferencial, né? E nós precisamos fazer uma associação aí do movimento harmônico simples com o movimento circular uniforme. Né? Então vamos dar uma lembrada aí no movimento circular uniforme. Observe o seguinte, o que você sabe? Você sabe que um caminho linear corresponde a um caminho angular vezes o raio. Então, se aquela bolinha amarela que tem ali na sua imagem vai, por exemplo, até o ponto P, ela percorre ali um arco de circunferência. E aquele arco de circunferência vai corresponder ao ângulo φ vezes o raio. Muito bem, então S é igual a φ vezes R, então φ é igual a S sobre R. Mas vamos lembrar que S é igual a S0 mais VT. Então, se nós dividirmos tudo pelo raio, então nós vamos ter aí uma equação associada a φ é igual a φ0 mais ωt, onde esse ω vai corresponder à frequência angular, ou a velocidade angular, ou a pulsação. Bom, o que você está percebendo? Que existe uma associação desses movimentos. Né? Então, observe que quando você coloca a bolinha amarela para se movimentar em torno da trajetória circular, você vai fazendo projeções no eixo X. E aí você percebe que você vai ter aquela bolinha vermelha aparecendo ali no eixo X, que na verdade está indo e está voltando. Bom, então vamos considerar aí um primeiro momento. Olha só. A bolinha amarela se movimentou, né, ali no eixo X até o ponto P. Quando chegou no ponto P, a projeção dela, que é a bolinha vermelha, encontra-se no eixo X. E aí eu quero saber quanto vale aquela distância X ali. Bom, como esse X é um cateto adjacente, então nós vamos utilizar o cosseno de φ. Então o cosseno de φ é igual a X sobre OP, que é o raio. Então, x, que é a projeção que nós queremos, né, no eixo horizontal, vai ser igual a OP vezes o cosseno de φ. Bom, então, se nós sabemos que OP corresponde ao próprio raio, então nós vamos ter que x é igual a R cosseno de ωt mais φ0, que seria o cosseno de φ. E já vimos que o φ é igual a φ0 mais ωt. Bom, entretanto, o significado de R pode ter aí, né, várias conotações, vários conceitos diferentes. Né? Então, por exemplo, no movimento circular uniforme, ele é o raio de uma trajetória. No movimento harmônico, ele é chamado de amplitude, ele é chamado de deslocamento, ou ele é chamado de deformação máxima da mola.
E aí depende de como você vai chamar. No caso, como nós estamos agora trabalhando dentro do oscilador harmônico, nós vamos chamar de amplitude. Então, no lugar onde você tinha o R, nós vamos chamar de A. Então, x é igual a cosseno de ômega t mais φ0. Ou então, você pode colocar de x máximo, né? X é igual a x máximo cosseno de ômega t mais φ0. Esse x máximo, né, corresponde à própria amplitude, que vai ser positiva ou vai ser negativa. Bom, então o que nós temos? Então nós temos ali que voltamos para aquela equação do movimento harmônico simples. Então d2x dt2 mais k sobre mx é igual a zero. Então nós temos que d2x dt2 é igual a menos k sobre mx. Então o que nós vamos fazer? No lugar do x, nós vamos escrever xm cosseno de ômega t mais φ0. Então nós vamos ter a derivada disso, dt2, é igual a menos k sobre m desse elemento de novo. Então, repara agora que você simplesmente substituiu o x onde você tinha o x na sua equação lá de cima. Bom, vamos fazer então os cálculos agora. Bom, primeiro fazendo aí a derivada. Tá? Então vamos lembrar que, por exemplo, o cosseno de A mais B, já que você tem o cosseno de ômega t mais φ0, então você vai lembrar que o cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno B, seno A, ou seno A, seno B. Bom, considerando a primeira derivada, então nós vamos ter ali, d de dt daquela função vai ser igual a d de dt de xm cosseno de ômega t cosseno φ menos seno de ômega t seno φ. Bem, então nós temos que d de dt é o quê? É o xm cosseno de ômega t cosseno φ menos xm seno de ômega t seno φ. Nós fizemos a propriedade distributiva ali. Bom, então nós temos que d de dt de xm cosseno de ômega t cosseno φ menos d de dt de xm seno de ômega t seno φ. Bom, então agora vamos finalizar esse procedimento. Então ficou d de dt de xm cosseno de ômega t cosseno φ menos d de dt xm seno de ômega t seno φ. Bom, quais os termos nas duas derivadas que não dependem do tempo? Então observa ali que nós estamos derivando em relação ao tempo. Então nós podemos verificar quem é que não está dependendo do tempo. Então o xm não depende do tempo, o cosseno φ não depende do tempo e o seno de φ também não depende do tempo. Então esses termos são constantes. Tá? Então, ou seja, eles não são deriváveis. Então nós vamos tirar esses termos da derivada. Então vai ficar x cosseno φ, d de dt de cosseno de ômega t, menos xm seno φ, d de dt do seno de ômega t. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos utilizar uma substituição aí. Então, ao invés de escrever ômega t, nós vamos escrever u. E aí, quando nós derivarmos, nós vamos ter menos xm cosseno φ ômega seno de ômega t, que é a derivada do cosseno ali, menos xm seno φ ômega cosseno de ômega t. Bom, assim, nossa equação vai ficar xm ômega cosseno φ seno de ômega t mais seno φ cosseno de ômega t. Bom, como nós temos aí algumas relações trigonométricas, vamos lembrar que seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Parece que você está vendo ali alguma relação. Então vamos reescrever que a derivada de xm cosseno de ômega t mais φ0 em relação ao tempo vai ser menos xm ômega seno de ômega t mais φ0. De forma análoga, vamos fazer a derivada segunda. Então, d2 de xm cosseno de ômega t mais φ0, dt2, vai ser o quê? Menos xm ômega 2 cosseno de ômega t mais φ0. Então, se você derivou de novo, você vai encontrar aquela nova equação ali. Bom, então vamos ver o que nós construímos aí. Nós construímos aí a equação da posição, x de t, então xm cosseno de ômega t mais φ0. Nós fizemos a primeira derivada, então ficou menos xm ômega seno de ômega t mais φ0. E depois fizemos a segunda derivada, que ficou menos xm ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ0. Ou ainda podemos dizer que a aceleração, que é a segunda derivada da posição em relação ao tempo, que vai ser dado por menos ômega 2x de t. Observe que na aceleração ali, se você colocar aquele ômega 2 para frente, você vai ter logo em seguida xm cosseno de ômega t mais φ0, que corresponde ao próprio x de t. Tá certo? Bom, e aí vamos substituir isso na equação. Então fazemos
substituições ali propriamente ditas, né? E aí você vai cortar os termos iguais e aí você vai chegar numa equação. Essa equação corresponde ali a ômega é igual a raiz de k sobre m. Bom, mas quem é ômega? Então nós vamos acrescentar esse fator aí, ômega, na nossa equação. Então vai ficar assim, ó, x de t é igual a xm cosseno de ômega t mais φ0. Então nós vamos ter x de t mais 2π sobre t, então nós estamos colocando o fator ali 2π sobre ômega, né? Então 2π sobre ômega é igual a xm cosseno de ômega, que multiplica t mais 2π sobre ômega mais φ0. Então olha só o que nós vamos fazer. Então nós temos ali no segundo termo uma propriedade distributiva. Nós vamos colocar o ômega multiplicando pelo t e pelo 2π sobre ômega. E aí nós podemos cortar aqueles ômegas ali. Então vamos ter que x de t mais 2π sobre ômega é igual a xm cosseno de ômega t mais 2π mais φ0. E isso vai me dar que x de t mais 2π sobre ômega é igual a xm cosseno de ômega t mais φ0. E aí a função se repete. Bom, e aí o que nós temos? Nós temos uma ideia de período. Por quê? Porque é repetitivo. Isso volta a acontecer. Então, no caso do oscilador harmônico, o que é o período? É o tempo necessário para que ocorra uma oscilação completa. Ou seja, para que a bolinha saia e retorne para a posição original. Então, a unidade de período, que é o intervalo de tempo no Sistema Internacional, é o segundo. E é uma grandeza que vai se associar ao fato de que ele se repete identicamente sempre em intervalos de tempos iguais. Então, se você está dizendo que o período de um determinado movimento é de 4 segundos, significa que ele vai sair da posição original e vai retornar à posição original no intervalo de tempo de 4 segundos. Bom, então agora nós vamos comparar aquela equação que nós tínhamos do ômega. Então nós tínhamos que ômega é igual a raiz de k sobre m e temos que o período é igual a 2π sobre ômega. Então nós temos que o período é igual a 2π sobre ômega. Ora, então, fazendo a igualdade ali das duas equações, nós temos que t é igual a 2π raiz de m sobre k. Ora, gente, observem que essa equação é a equação do período do sistema massa-mola. E verifiquem também que o período aí não depende da amplitude, ou seja, você pode tirar o seu bloquinho de uma determinada posição, puxar com uma determinada amplitude e ele vai ficar oscilando. Se você puxar com uma amplitude maior, ele vai continuar oscilando com o mesmo período, desde que seja o mesmo bloco com a mesma massa e seja a mesma mola também. Bom, sabendo o período, nós podemos também encontrar a frequência. O que é a frequência? É o número de repetições no intervalo de tempo, ou seja, ela é uma função inversamente proporcional ao período. Logo, então, a frequência ali vai ficar 1 sobre 2π raiz de k sobre m. E lembre-se que no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de frequência é o Hertz. Bom, se você tinha que o período era 2π sobre ômega, então ômega era igual a 2π sobre t. Se 1 sobre t é a frequência, então nós podemos dizer que o ômega é igual a 2π sobre f. Bom, nessa equação 1.9 agora, o fator ômega aí vai ser chamada de frequência angular, também chamada de pulsação. A unidade é a mesma, já que no movimento circular uniforme é chamado de velocidade angular, e a unidade medida aí é o radiano por segundo, que nós estamos mostrando aí no caso do movimento circular, qual é o ângulo que ele percorre num determinado intervalo de tempo. O ângulo sempre em radianos. Isso é importante, gente. Todas aquelas equações que você vai apresentar, que você viu, onde você tinha que x era a cosseno de... Opa, tivemos aqui um blackout. Onde você tinha que x era igual a cosseno de ômega t mais φ0, v igual a menos a seno de ômega t mais φ0, a igual a x ou a ômega 2 cosseno de ômega t mais φ0. Ou seja, onde você tinha aqueles cossenos e aqueles senos, aquilo ali sempre, se você colocar na calculadora, tem que ser em radiano. Então pegue a sua calculadora lá e coloque em radiano os seus valores trigonométricos, tá certo? Senão vai dar errado na hora de fazer as continhas. Bom, pessoal, então isso é tudo, obrigado aí pela sua atenção. Faça exercícios, utilizando essas equações e até um próximo momento aí, se Deus quiser, Física com Krause, Física comigo aqui. Até mais. Valeu, pessoal. Muito obrigado.